falar com Deus em oração. Senhor Deus e Pai, queremos apresentar as nossas vidas a Ti, pedindo que a Tua graça, a Tua bondade, a Tua misericórdia, o Teu Santo Espírito seja com cada um de nós. Temos as nossas lutas, batalhas, desafios de todos os dias. E aqui estamos primeiramente para Te agradecer que vencemos mais um dia, com as nossas batalhas, com as nossas lutas e desafios. Muito obrigado que Tu nos permitiste estar aqui, Senhor Deus. Não é fácil. Todas as vezes que nos programamos e nos dispomos para fazer a Tua obra, é sempre esta batalha, mas com vitória garantida no poderoso nome de Jesus. Apresentamos os alunos que nos avisaram que não poderão estar aqui hoje. Tu sabes as necessidades, as dificuldades que cada aluno teve em não poder estar aqui hoje. Também aqueles alunos que até agora não apareceram, não falaram nada, que também entres tu com a providência sobre eles, ajudando-os nas suas dificuldades, nas suas lutas. Abençoa nosso irmão Renato Inácio, que algumas horas, poucas horas, nos enviou uma mensagem de áudio, afirmando que estava na emergência de um hospital local e que não poderia estar conosco nesta noite. Que tu possas, em nome de Jesus agora, enviar a cura, enviar a palavra de cura, trazendo restauração ao teu filho, permitindo que ele se restabeleça o quanto antes, para passar, ó Deus, as festas natalinas, a noite de Natal, junto de sua família e irmãos em Cristo. Senhor, entregamos esta classe nas tuas mãos, entregando tudo aos teus cuidados, pedimos o perdão dos nossos pecados, pedimos a tua graça que nos basta, pedimos a vitória que vem por meio de Cristo Jesus. Oramos agradecidos no maravilhoso e glorioso nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Muito bem. Pastora Darlete, bom demais rever a senhora. Deus abençoe, pastora Darlete. Cheguei na hora Batalhando, certa, na hora da oração. Aí, ó. que A importante, paz né? para todos. Deus abençoe, bom rever a todos vocês. Eu sei que a antevéspera de Natal para alguns é um pouquinho complicado, né? Até me perguntaram se eu ia cancelar a aula de hoje. Eu falei, não, a de amanhã, na turma de amanhã, sim, eu fui obrigado, porque é véspera. Então, quando é véspera de Natal e é véspera de Ano Novo, é impossível fazermos qualquer tentativa de dar aula, não tem como, né? Porque as pessoas estão muito agitadas com família, igreja, então é completamente impossível. Mas na antevéspera a gente tem que nos fazer um esforço, né? E aqui estamos, graças a Deus, né? Muitos aqui tiveram algumas dificuldades, mas chegamos. Outros já por trabalho não conseguiram, mas amém. Muito bem, meus irmãos, vamos para a página de número 11. Estaremos hoje falando um pouco da Epístola aos Filipenses. Lembrando que vamos corrigir os exercícios do 6 ao 10. Estamos indo, por enquanto, um pouquinho devagar, porque eu quero dar tempo aos irmãos. Se os irmãos não cooperam em fazerem os exercícios, fica, do meu lado, bastante difícil. Vamos lá. Página de número 11, Epístola ou Carta aos Filipenses. Epístola ou Carta aos Filipenses. Vamos lá. A cidade de Filipos era originalmente chamada Crenides. Pouquíssimas pessoas sabem disso, né? Porque isso tem base histórica, tá? Mas o nome Filipos não é o nome original. O nome original era Crenides. Mais tarde foi denominada Filipos, isto em 350 a.C., em homenagem a Felipe II da Macedônia. Quem não sabe, Felipe II da Macedônia foi pai de Alexandre Magno, que a conquistou. Alexandre Magno, também conhecido como Alexandre o Grande. A Bíblia não fala abertamente do seu nome, mas dá descrições da sua pessoa nos capítulos 7, 8 e 9 do livro do profeta Daniel, e no sonho da estátua de Nabucodonosor é a parte de prata, né? Lembra-se que
aquele sonho que Nabucodonosor teve, uma estátua que tinha várias partes de metal e a parte de prata ligada ao Império de Alexandre o Grande. Cerca do ano de 168 a.C., a cidade passou para o domínio romano, quando a província da Macedônia foi subjugada. Olha que interessante isso. Em 42 a.C., tornou-se colônia romana. Está lá em Atos, capítulo 16, versículo 12. Olha que interessante, né? O livro de Atos, se vocês com certeza já leram alguma coisa dele ou já estudaram, é um livro que fala muito de história. Por quê? Porque foi redigido, redactado por Lucas. E Lucas, além de médico, era também historiador. Vamos ler esse texto curtinho, né, de Atos 16, 2, só para não passar por cima desse relato histórico. Lembra-se que o Evangelho de Lucas, ele é considerado um evangelho histórico dentro dos sinópticos, juntamente com o livro de Atos dos Apóstolos, que é um livro de características históricas. Então, Atos 16, 12, assim nos diz a palavra de Deus. E dali para Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia, e é uma colônia, e estivemos alguns dias nesta cidade. Então, olha o registro desta cidade, né? Muito importante naquela época, e aqui registrado pelo evangelista, médico e historiador Lucas. Então, em 42 a.C., esta cidade se tornou uma colônia romana ou reduto militar, em honra da vitória de Antônio e Otaviano, né? Lembre, alguns não sabem, esse Antônio, ele foi um dos governantes quando antes era Caio Júlio César, né? O Império Romano, ou Roma, passou por vários períodos de governo. Foi reino, foi república e foi império. Então, antes de Roma se tornar um império, houve um general romano, que também foi chamado cônsul vitalício, chamado Caio Júlio César. Muita gente ouve falar de Júlio César e dizem que ele foi imperador, mas Júlio César nunca foi. A irmã Zandro entrou com o som. Ok. Obrigado, irmão Zandro. Deus abençoe a paz. Júlio César nunca foi imperador. Isso é um erro histórico, né? Que eu vejo em seminários sendo ensinado. Não, Júlio César, primeiro imperador romano, errado. Júlio César nunca foi imperador. E eu vejo, inclusive, isso até em livros de história secular, esse gravíssimo erro. É um erro mesmo, né? E tem sido propagado assim à vontade. E até mesmo dentro dos institutos bíblicos, seminários bíblicos. Então, Júlio César nunca foi. É importante deixar isso bem claro, tá? Ele foi cônsul general romano, certo? Ele tentou ser um cônsul vitalício, ou seja, cônsul por toda a vida, e ele fez uma época um governo chamado Triunvirato. Se uniu a um outro general chamado Pompeu e a um outro general chamado Marco Antônio. Daí a menção que nós fazemos aqui de Marco Antônio, e esse Antônio aqui é o mesmo que fez essa ligação de governo entre três: Júlio César, Pompeu e Marco Antônio. Mais tarde, um outro general chamado Otaviano também exerceu uma influência muito grande sobre a cidade de Filipe. Já esse último soldado, o general romano que aqui mencionei, Otaviano, se tornou, aí sim, o primeiro imperador romano, né, chamado Otaviano César, ou César Augusto. Ok, contra as forças republicanas de Cássio e Brutus. Essa é uma outra parte da história de Roma que eu não vou entrar nos pormenores. Vitória esta que vingou o assassinato de Júlio César. Acabei de falar dele agora, né? Júlio César foi assassinado com 23 punhaladas pelos senadores romanos em 25 de março de 44 a.C. Então ele entrou na história por várias coisas, né? E uma delas foi com o seu assassinato, e um dos seus assassinos foi o seu próprio filho adotivo.
tem uma frase que muita gente diz, até tu, Brutus, porque Brutus foi o último que desferiu a punhalada número 23 e na frente do peito de Júlio César, que é um detalhe histórico, né? Mas tudo ligado com a cidade de Filipos. Letra E. 11 anos mais tarde, Otaviano, ou César Augusto, como acabei de mencionar, agora imperador, recolonizou Filipos, dando-lhe os privilégios de uma colônia romana. Antes não era uma colônia romana, era, na verdade, uma colônia macedônica, né? Porque estava dentro do território da Macedônia, Perfeito, irmão Zandro, recebi a sua mensagem, tranquilo, o irmão está aqui conosco. Agradeço o esforço, imaginei que até o irmão não iria estar conosco, né? O irmão acabou de mandar uma mensagem, eu até não estava acreditando que o irmão Zandro, como alguns, estou acreditando que não virão por causa do dia de hoje, né? Ainda que não é Natal amanhã, mas infelizmente alguns estão correndo para lá e para cá. Tudo bem, irmão Zandro, obrigado pela satisfação, pela informação, Deus abençoe tremendamente. Vamos lá, fiz essa rápida interrupção. Letra F. A cidade era governada por pretores e litores romanos. Atos 16, 35. Pretores e litores, só para reduzir a compreensão do assunto, eram hierarquias de governo que o governo de Roma, para facilitar a sua administração, entregava níveis de autoridade nas mãos de certos funcionários de alta confiança do imperador, e os pretores e litores estavam entre eles. Atos 16, 35, Lucas faz essa menção também, em Atos 16, 35. Só que Lucas aqui não menciona o nome de pretores e litores, mas usa a expressão magistrados. Olha o que diz lá em Atos 16, 35. E sendo já dia, os magistrados mandaram quadrilheiros dizendo: soltai aqueles homens. Então, esses magistrados, se você quiser anotar aí na sua apostila, se referiam aos pretores e aos litores. É que Lucas aqui não toma o luxo de detalhar. Ele detalha muita coisa no plano histórico, mas ele decidiu aqui ser o mais objetivo possível. Então ele usou a expressão magistrados. Mas quem eram os magistrados daquela época? Eram os pretores e os litores, que comumente governavam, né? Parte das colônias ligadas ao Império Romano. Aqui mesmo diz, né? Seus magistrados eram escolhidos pelos próprios cidadãos da colônia e a autoridade deles era suprema. Ou seja, além de serem escolhidos, também eles recebiam o deferimento ou apoio também do imperador romano. Letra G. Os habitantes de Filipos eram cidadãos romanos. Isto lhe conferia certos privilégios. Isso aqui é importante a gente entender esse pano de fundo histórico para entendermos o conteúdo da carta aos Filipenses. Atos 16, 20 e 21, vamos lá também ler esse detalhezinho histórico. Atos 16, 20 e 21. E apresentando-os aos magistrados, está aqui de novo o registro de Lucas aos pretores e litores. Disseram estes homens, sendo judeus, perturbar a nossa cidade e nos expõem costumes que não nos é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. Olha o conflito, né, cultural, o conflito social entre a fé cristã e o governo, a mentalidade daquela época junto ao Império Romano, né? É importante também deixar claro que o Império Romano, nesta ocasião, ainda era hostil
ao cristianismo, não como aconteceu depois de 313 depois de Cristo, como Constantino I oficializou o cristianismo num golpe de estado político, obviamente, fazendo do cristianismo a igreja oficial do Estado, né? É uma longa história que eu não vou entrar nesses detalhes por enquanto, mas daí vem a trajetória da Igreja Católica Apostólica Romana. A igreja em Filipos, posto que agora já vimos uma ideia, né, uma visão do pano de fundo histórico e social da cidade de Filipos, vamos entender como a igreja em Filipos estava ali contextualizada ou integrada no meio de uma sociedade muito politizada, muito religiosa por causa do próprio Império Romano. Letra A. Orientado por uma visão de Deus, Paulo visitou Filipos em sua segunda viagem missionária. Isso aqui é importante deixar claro, né? Paulo não bateu, não deu na cabeça dele, vou lá em Filipos e pronto. Não. Ele teve uma visão de Deus, ele teve uma orientação clara do Espírito Santo. Isso nós vemos lá em Atos 16, 9 a 12. Olha só, me acompanhe. Atos 16, de 9 ao 12. E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentava um varão da Macedônia e ele rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. Versículo 11. E navegando de Troade, fomos correndo em caminho direto para Samotrácia e no dia seguinte para Neápolis. Versículo 12. E dali para Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia, e é uma colônia, e tivemos alguns dias nesta cidade. Então, o evangelista Lucas, ele é muito preciso, ele é muito exato nos detalhes geográficos e nos detalhes históricos. Agora, olha aqui alguns outros detalhes que agora vamos começar a entender qual foi o ambiente para quem Paulo escreveu esta carta, a carta aos Filipenses. Letra B. Não havia sinagogas em Filipos. Preste atenção. Era muito normal, dentro das cidades do Império Romano, a existência de sinagogas. Mas qual era a função das sinagogas? Vamos ver se alguém aqui vai se lembrar. Qual era a função naquela época de uma sinagoga? Ela tinha uma função. Ela não era aberta por ser simplesmente aberta. Vamos lá se alguém se lembra. Eu creio que eu já falei aqui sobre as funções de uma sinagoga. Apenas se você mencionar uma só. Uma sinagoga, ela era estabelecida num dado lugar para quê? Para cumprir que função? Tinha uma função. Ou não se lembram dessa função? O tem ensino, várias. Do quê? o ensino da Torá, o ensino da lei. No ensino da Torá. O ensino da lei. Ninguém se lembrou disso, não, meus irmãos? Pelo amor do Pai. Não, isso aqui tem que ser anotado. As sinagogas tinham várias funções. A principal delas, elas eram estabelecidas para que houvesse um ensino da Torá, o ensino da lei. Se você quiser anotar, acho interessante isso. Porque se você, lá na frente, for encarar a provinha e não se lembrar dessa pergunta, pode dar probleminha. Então, de várias funções, nós poderíamos aqui mencionar 4 a 5, mas não vamos mencionar todas elas. Mas a principal delas é esta. Toda sinagoga ela era estabelecida num local com a função direcionada para quê? Ensinar a Torá, ou seja, a lei, os 5 livros de Moisés, diferentemente do templo, porque o templo era local de sacrifícios, não é? E de adoração e de orações. A sinagoga não. Porque templo e sinagoga, lembra-se, já existiam naquela época juntos ao mesmo tempo. Nós estamos falando do ano 53, 54, 59 depois de Cristo. O templo ainda existia, né? O templo é destruído
no ano 70 depois de Cristo, né, que é a data provável da redação da Carta aos Hebreus. A Carta aos Hebreus ela é escrita depois da destruição do Templo de Jerusalém pelos romanos no ano 70, mas nessa época da redação da Carta aos Filipenses, sinagoga e templo existiam. Então as sinagogas elas tinham uma função, e esta é a função: levar o ensino da lei ou da Torá. Perfeito. Mas ali em Filipos não tinha sinagogas ainda. Olha que interessante. Paulo então encontra uma reunião de oração de mulheres. Olha a brecha que ele encontra. Paulo prega a Lídia, e esta e sua família tornam-se os primeiros frutos de Filipos. Vamos ler esse texto? Ele é muito conhecido, alguns o conhecem bem, outros ainda não o conhecem, então vamos a Atos 16, 13 ao 15. Atos, nós estamos hoje, agora por enquanto, né, nessa entradinha, né, agarrados no capítulo 16 de Atos. Atos 16, 13 ao 15. No dia de sábado, saímos fora das portas, para a beira do rio, onde julgávamos haver um lugar para oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntaram. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia. E o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atento ao que Paulo dizia. Depois que foi batizada, ela e sua casa nos rogou, dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. Segundo os historiadores, né, a conversão de Lídia foi a primeira família, né, a família de Lídia, de moradores do continente europeu convertidos ao evangelho, né? Aí fazem-se algumas perguntas, né? Quando e quem foram os primeiros convertidos ao evangelho no continente europeu? Resposta: Lídia e a sua casa. Olha que interessante. Então, Lídia é considerada historicamente a primeira europeia a converter-se ao evangelho. A conversão ocorria muito comum entre os asiáticos, mas na Europa se deu a primeira conversão e foi ali, né, na casa de Lídia. Paulo e Silas são presos por terem liberto uma jovem possessa de espírito de adivinhação. Isso parece brincadeira, né? Os homens usados por Deus para trazer o alívio a uma pessoa atormentada pelo diabo e acabam sendo presos. Mas, claro, eles foram presos porque essa menina, essa jovem que tinha espírito de adivinhação, ela trazia muito lucro. E ela, uma vez sendo liberta, o lucro acabou. Acabando o lucro, quem paga o pato? Quem é culpado pelo corte do lucro? Paulo e Silas, que foram lá, oraram, e ela foi liberta. Está lá em Atos 16, 16, 19. E aconteceu que, indo nós à oração, no céu encontra uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Então, ela era o potinho de moedas de ouro. Esta, seguindo a Paulo e a nós, chamava, dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Olha o diabo fazendo propaganda do servo de Deus. Estranho isso aqui, né? Muito estranho. E versículo 17. Esta, seguindo Paulo e a nós, como eu disse. Versículo 18. Isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo era colérico. Então não mexa num colérico por muito tempo não, que ele se perturba. E ele se perturbou. E Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em o nome de Jesus Cristo te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. Agora olha o resultado dessa libertação. Verso 19. E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. Sempre assim, irmãos. Se você está sendo usado por Deus de maneira maravilhosa, prepare,
você vai ser apertado, você vai ser encurralado, você vai ser colocadinho em um lugar até isolado e até mesmo recriminado e condenado. Mas é normal, totalmente normal. Mas graças a Deus que a libertação foi completa, foi clara, foi nítida e o poder de Deus, não é, foi demonstrado. Os senhores da jovem, como já disse, ficaram irritados por terem perdido a sua fonte de lucro e mandaram Paulo e Silas à prisão. Letra E. Paulo e Silas cantam. Quem vai cantar preso? Tem que ser muito doido, né? Tem que ser louco. Você está lá, algemado, num calabouço escuro, frio e úmido. Quem vai ter ânimo para cantar? Mas eles estavam cantando. E isso chamou a atenção de muita gente ali dentro. Paulo e Silas cantam. Deus abre os cárceres. O carcereiro quer se matar, mas ouve e obedece o evangelho. Aí a história do carcereiro de Filipos, cujo texto aqui não vamos ler, que é um pouquinho mais longo, mas a maioria de nós já conhecemos essa história. Letra F. Paulo e Silas exigem sua libertação e tratamento justo por serem cidadãos romanos. Olha que detalhe, até aqui, nenhum dos pretores e litórios, ou seja, nenhum dos magistrados de Filipos sabia, tinha noção que Paulo era cidadão romano. Olha o problema, isso poderia dar processo e até mesmo pena de morte em cima daqueles grupo de magistrados que haviam enviado a Paulo e a Silas na prisão, porque estavam prendendo cidadãos romanos. Atos 16, 37 ao 40. Vamos lá, Atos 16, 37 ao 40. Mas Paulo replicou, está lá no versículo 37. Açoitaram-nos publicamente e sem sermos condenados, sendo homens romanos, nos lançaram na prisão e agora encobertamente nos lançam fora. É a argumentação que Paulo dá. Não será assim, mas venham eles mesmos e tirem-nos para fora. E os quadrilheiros, né, que na verdade eram os empregados, foram dizer aos magistrados, aos pretórios e litórios, estas palavras, e eles temeram, ouvindo que eram romanos, porque dá processo, daria pena de morte, não é? Para aquele grupo que havia se responsabilizado pela prisão de Paulo e Silas. Então, vindo, lhes dirigiam súplicas e, tirando-os para fora, pediram que saíssem da cidade. E saindo da prisão, entraram em casa de Lídia, e vendo os irmãos, o confortaram e depois partiram. Há uma tradução do grego livre que diz, não diz lhe dirigiram súplicas, mas lhe dirigiram um pedido de desculpas, como está na tradução do grego livre. Então, essa expressão súplicas é uma pequena alteração do texto, como Ferreira de Almeida trouxe do grego para o português. A tradução mais correta é lhe dirigiram os pedidos constantes de desculpas, porque eles estavam, né, os responsáveis já medrosos ou receiosos que pudessem ser levados à morte, porque era pena de morte aprisionar um cidadão romano sem ter passado por um julgamento justo. É o caso que aconteceu com Paulo e Silas. Mas tudo foi propósito de Deus, sem dúvida nenhuma. Letra G. Paulo é liberto, hospeda-se na casa de Lídia e depois parte para Tessalônica. Tessalônica já é uma cidade da Grécia. A relação entre Paulo e a igreja de Filipos era muito próxima. Esta igreja o apoiou financeiramente em seu trabalho missionário. É como nos ensina Filipenses, do capítulo 4, 14 ao 18. De todas as igrejas que Paulo fundou, que Paulo levantou, essa é chamada a igreja do amor, ou a igreja da caridade, a igreja que se preocupou em dar não apenas o apoio espiritual, ministerial, mas também ajudou a suprir as muitas necessidades materiais que o apóstolo Paulo vivera naquela ocasião. Virando a página, estamos na página 12. Vamos ter uma visão bem rápida, e aí depois, no finalzinho da aula, vamos para os slides, que dá um resuminho mais
panorâmico do estudo da carta aos Filipenses. O autor, não temos dúvidas, que foi o apóstolo Paulo e Timóteo. Vamos ler esse texto aqui de novo, para que não fique dúvidas, porque eu sei que na cabeça de alguns fica essa grande dúvida, né? Quem escreveu a epístola aos Filipenses? Somente Paulo sozinho? Não. Paulo e Timóteo. Tá? Então vamos tirar essa dúvida. Se alguém. Tá aqui, ó. Paulo e Timóteo. Olha a introdução. Servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos. Agora, observe aqui a declaração, ó, com os bispos e diáconos. Percebam? Não era comum nesse tempo de Paulo a existência de pastores ainda. Peraí, então não é errado hoje você ir numa igreja e ver alguém que é chamado de bispo. Não. É estranho, sim. Ou é bispo ou é pastor. Mas eu conheço ministérios americanos que têm bispo, pastor e apóstolo. Aí tem um negócio que não bate. Os três juntos, não bate. Porque aí mostra uma hierarquia de valores desproporcionada. Alguém está me entendendo? Então, biblicamente, o correto ou é só bispo, presbítero e pastor. Mas se nos dias de hoje, se você encontrar um ministério que tenha um apóstolo, um bispo e um pastor, está fora do lugar. Não é bíblico. Tem um negócio que... Porque dos três, bispo e pastor, tudo bem. É bíblico. Agora, não existe mais os apóstolos bíblicos. Existem os apóstolos a nível de dons espirituais, a nível de função. Não a nível de ofício. A nível de ofício acabou, lá no tempo do apóstolo João. Ele foi o último apóstolo a nível de ofício, tá? A primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, diz, né? Você já conhece, mas eu vou ler de novo para que isso fique também bem claro na memória de cada um de vocês, para que não haja confusão, porque hoje é muito normal nas redes sociais trabalhar com muita confusão. Tá aqui, ó. 1 de Timóteo, capítulo 3, versículo 1. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Episcopado, do grego episcópotos, quer dizer que está almejando ter a visão de um administrador, porque a palavra bispo, episcopos do grego, é administrador, o que cuida, o que alimenta, o que guia, o que nutre. É o que vem a ser o pastor nos dias de hoje, é o que vem a ser o presbítero nos dias de hoje. E é interessante que a igreja em Filipos tinha essa constituição, bispos e diáconos. Seriam talvez hoje os presbíteros, os pastores com os seus diáconos. Aí alguém me pergunta, é errado então hoje ter uma igreja com presbíteros e pastores? Não, porque as responsabilidades são um pouco diferenciadas para os dias de hoje. Mas agora, para aqueles dias, era um pouquinho diferente. Dependendo da região, ou havia bispos e diáconos, ou presbíteros e diáconos, que eram as formas mais comuns do governo da igreja primitiva. Depois que Constantino uniu a igreja ao Estado em 313 depois de Cristo, e depois da criação oficial da Igreja Católica Apostólica Romana a partir de 504 depois de Cristo, curiosamente, para fazer uma diferenciação, entra a expressão pastor, porque até em Efésios 4:11 ali não é pastor título, ofício, mas é pastor função, dom ministerial, chamado. Isso é interessante, muito interessante, por isso que eu estou fazendo questão que vocês entendam essa abordagem de Filipenses 1:1. Paulo e Timóteo. Então, são os dois que estão escrevendo, são os dois que estão redigindo esta carta a uma igreja já formada. Servos de Jesus Cristo a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos com os bispos e diáconos. Quantos entenderam isso aqui, irmãos? Quantos entenderam? Isto.
É a única, é uma das únicas, só existem duas cartas, exato, só existem duas cartas que Paulo tem uma coautoria, e essa é uma delas, a carta aos Filipenses. Não é somente Paulo sozinho, mas tem a coautoria com Timóteo. Vamos prosseguindo. Os destinatários desta carta aos Filipenses, santos, que eram os membros, e líderes, bispos e diáconos, como acabamos de ler. O tema principal desta carta, ou epístola, alegrai-vos no Senhor. A palavra grega alegrai-vos, ou a palavra alegria, aparece 16 vezes na carta. Aí, você que prega, você que dá estudo bíblico, traz uma palavra de saudação, quer falar sobre alegria, não tem melhor lugar na Bíblia que a carta aos Filipenses. 16 vezes aparece a palavra alegria. Aí você vai me perguntar, por que tantas vezes esta ocorrência? Você estudando, lendo com atenção, você vai perceber que Paulo passou muitas adversidades financeiras. Desculpe. Que teria uma tendência de deixar Paulo um pouco desanimado e até impossibilitado de fazer com sucesso a obra de Deus. Por isso, a alegria domina toda esta carta. Temas paralelos. Quais são os temas paralelos? Ou seja, os termos, os temas, os assuntos que junto da alegria dominam esta carta. Número 1, a exaltação de Jesus Cristo, que Jesus é acima de tudo e de todas as coisas. E aqui resume-se em 3 pontos. Jesus é Deus, Filipenses 2,6. Jesus se tornou homem, Filipenses 2,7. Jesus tornou-se nosso Senhor exaltado, Filipenses 2:8, 11. Segundo importante tema que detectamos nessa carta, o espírito abnegado e intrépido de Paulo. Ou seja, Paulo ele se sujeitava a toda e qualquer circunstância de luta, de dificuldade, de abundância ou de escassez. Número 3, outro assunto que domina esta carta, a atitude certa diante do sofrimento. Diante do sofrimento, vamos ser sinceros, nós seres humanos temos dificuldade em saber como nos comportar. Dependendo da formação emocional, da formação espiritual de cada um, uns encaram bem, outros encaram pessimamente mal o sofrimento. Na verdade, o ser humano não foi criado para sofrer. O pecado é que trouxe o sofrimento para o ser humano. E é natural, irmãos, é natural que o ser humano tenha dificuldade em saber lidar com o sofrimento, mas varia bastante de pessoa para pessoa, por causa da sua formação emocional, da sua formação espiritual e até mesmo, acredite ou não, da sua formação ministerial, que vai dar a ele a maior capacidade de maturidade, de fé, para saber lidar com a situação. Mas vamos lá. Paulo aqui apresenta 3 situações curiosas, ou 3 atitudes certas diante do sofrimento. Primeiro, Paulo exorta a regozijar quando sofremos pela justiça de Deus. Se eu e você estamos sofrendo porque nós estamos servindo bem a Deus, estamos com a consciência limpa e tranquila que estamos servindo a Deus, se estão mandando pedra em você e em mim porque estamos servindo a Deus, irmãos, é razão para nós nos alegrarmos. Quem vai se alegrar? Digamos, é só um exemplo. Estão falando mal da pastora Darlete. Estão jogando o nome da pastora Darlete num barril de pólvora, estourando toda hora. Estão jogando o nome da pastora Darlete. É um exemplo, só um exemplo, pelo amor de Deus. Se eu estou profetizando, eu não sei, Deus sabe. Estão jogando o nome dela na lama. Ela vai se alegrar? Não, claro que não. Ela vai ficar triste, vai ficar desapontada. E pior, se está vindo da parte de pessoas que ela acreditavam serem seus amigos, seus irmãos em Cristo. Claro, é uma decepção tremenda. O sofrimento em si já é um sofrimento, né? Já é uma coisa penosa. Imagine quando a gente percebe que está vindo por mãos de pessoas que julgávamos ser cristãs, amigas, irmãos em Cristo. Aí a coisa fica feia. Mas veja bem, Paulo nos ensina aqui em Filipenses 1, 27 a 30, se estamos sofrendo
pela causa da justiça de Deus, irmãos, é pedir graça. Senhor, me dá graça para eu me alegrar nesse sofrimento, porque não é fácil. Não pense que é fácil você se alegrar no sofrimento. É difícil demais, mas Paulo aprendeu a ter alegria pelo sofrimento por amor a Cristo, por amor à justiça de Deus. Outra atitude que Paulo ensina, a prisão de Paulo, serviu de incentivo e motivação a muitos e oportunidade de pregar mais a palavra. Outra coisa, prisão é lugar de alegria? Não. Eu já visitei muitas prisões no Brasil e aqui nos Estados Unidos. Já visitei prisão de segurança máxima, a ponto de eu entrar quase que pelado e sair quase que pelado, porque me revistavam de cima e abaixo. Não, é uma coisa tremenda. Se você nunca visitou aqui prisão de segurança máxima, é constrangedor. As 3 primeiras visitas você fica só com aquela, não vou entrar nos detalhes, a roupa íntima. E às vezes eles pedem você tirar, para saber o que tem por debaixo. Negócio sério. Mas, irmãos, é uma coisa tão interessante, né, que quando você entra numa prisão desse nível e encontra pessoas que eram bandidos, assassinos de último grau, convertidas ao Evangelho de Cristo, rapaz, você sai dali mais confortado do que entrou. Às vezes você entra na prisão e aqui é um lugar de tristeza, de angústia, de opressão maligna. É o normal de uma prisão. Mas quando você vê um grupo de homens transformados pelo Evangelho de Cristo, aí você sai confortado. Você sai, olha, com a tua fé lá em cima. Já aconteceu demais isso comigo, né? Fui visitar pessoas, quando chego lá, estão fazendo culto. Falei, o que está acontecendo aqui? Estão fazendo culto. Falei, pastor, você está aqui aproveitando. Traz uma palavra, porque o Espírito Santo está no local. Ó. Eu sei que está, porque nunca vi ter alegria em prisão. É estranho. Comecei a ter essa experiência aqui. Lembro-me, numa prisão na cidade de Enfield, no interior do estado de Connecticut, prisão de segurança máxima, só bandido da pior casta, narcotraficantes, e fui visitar, né, um irmão em Cristo que cometeu um delito X, não vou entrar em detalhes, mas ele estava junto desse grupão meio da pesada, né? E estava ali todo mundo cantando, sorrindo. O que está acontecendo? Só chegou na hora do culto. Esqueci de lhe dizer, que bom. E quem vai ser o pregador? O senhor. Eu? Que é isso? Assim, na queima-roupa, o senhor. Não, peraí. Você tinha que ter me avisado. Não, pastor, eu sei que o senhor é uma pessoa preparada, não tem essa de se preparar um mês antes. Espírito Santo, me ajude. O que eu vou fazer agora? Mas Deus é bom, Deus é misericórdia. Eu saí de casa com 2 mensagens na minha mente. Não sei porque estava me martelando. Quando eu cheguei ali, fui entender. E eu disse, quanto tempo eu tenho para ministrar? Olha, pastor, se o senhor puder trazer uma mensagem de 10 minutinhos, porque aqui o negócio é rápido. Olha só o ambiente. Tinha mais de 200 e alguns, não sei exatamente, mas mais de 200 homens num salão enorme. Aí colocaram um pequeno púlpito de acrílico. Isso aconteceu em 2002. Nunca me esqueço. E eu trouxe exatamente a palavra que Deus colocou no meu coração sobre o carcereiro de Filipos. Falei em 10 minutos. Quando eu terminei, o Espírito Santo faz o apelo. Faz o apelo. Como é que é? Faz o apelo. E vai dar certo? O Espírito Santo, pela terça, faz o apelo. Ok. Alguém gostaria, à semelhança desse carcereiro de Filipe, a ter uma experiência nova, vitoriosa, gloriosa, de alegria com o Senhor Jesus Cristo, porque a prisão não é lugar de alegria, mas aqui temos a alegria do Senhor, que é a nossa força. Sim, o mais simples possível. Pergunta o que aconteceu. 19 presidiários se entregaram a Jesus. E eu não acreditei. Isso está acontecendo? Isso está acontecendo? E eu saí lá, eu chorando de alegria. Falei, nunca, nem no Brasil tinha tido uma experiência dessas. 19 homens se entregaram ao Senhor Jesus Cristo. E ali a alegria ficou maior. Não é? Começaram a se abraçar, se confraternizar. Eu falei, papai do céu, o povo lá de fora não tem ideia que um lugar de tristeza, de trevas, de destruição, de ruína, porque, por exemplo, é lugar de tudo isso, é verdade? Mas quando Cristo entra, meu Deus, a diferença
A partir daí, irmãos, pensa num camarada que gosta de apreensão. Eu. Não sou chegado a fazer funeral, ainda que eu sou convidado a fazer funerais para aqui para colar. Mas se me convida para ir à prisão, já ganhei um companheiro. Eu gosto demais, demais, né? Aqui na Flórida estou sozinho. Não tenho ninguém assim que eu possa dizer, ó, vamos lá fazer uma visita a uma presídia de jeito nenhum, né? Eu já convidei aqui a vários pastores e eu conheço muita gente aqui presa. E às vezes eu tenho que ir sozinho, né? Tenho que viajar 30, 40, 50, 60 milhas, né? Conheço várias prisões aqui. Tive a oportunidade nos 3 anos de estar aqui na Flórida, conhecer 3, 4 prisões perigosas, né? E tenho permissão, né? Pelo fato que eu sou capelão das Assembleias de Deus, então eu tenho facilidade de entrar nesses locais. Mas é constrangedor um pouco, né? Fazer a obra sozinho. Mas sempre quando eu posso, eu vou sozinho e orando, né, para que Deus me mande um companheiro que goste de fazer esse trabalho que entre nós é um trabalho louvável. Eu estou abrindo esse parênteses só para você entender, né, a situação, né, desta carta, né, que é uma carta que evoca alegria. E aí Paulo, falando da própria prisão dele, dizendo que ele aprendeu na prisão a conhecer a alegria do Senhor. E o terceiro ponto, que é o segredo para a alegria no sofrimento. Vamos ler Filipenses 1:21. Há um segredo de ter alegria no sofrimento? Tem um segredo. Ó, Filipenses 1:21. O que diz lá? Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Uau! O quê? Vou repetir esse texto que muitos de nós, né, falamos de cor e salteado, mas não entendemos o seu significado. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Então Paulo não se importava somente viver. Viver ou morrer para ele fazia pouca diferença, porque a vida dele estava toda entregue para Deus. Mas ele dizia, e o morrer é ganho. Então a morte para ele seria um ganho tremendo. Qual o propósito da carta aos Filipenses? Eram 4. São 4. Informar a sua situação pessoal na prisão. Está lá, Filipenses 1:12-26. 2. Informar a situação de Epafrodito, que ficara doente. Interessante, né? Paulo se preocupa com um servo do Senhor que estava enfermo, cujo nome era Epafrodito. Filipenses 2:25-30. Terceiro, agradecer a oferta que lhe foi enviada. Foi enviada uma oferta, não se sabe quanto, mas uma oferta substanciosa que deu garantias para Paulo ter uma sobrevivência razoável em meio a momentos de grande dificuldade. E resolver alguns problemas de relacionamentos rompidos. E isso é velho, irmãos, não é só hoje, não. Na sua igreja, na minha igreja, em todas as nossas igrejas, nós vamos encontrar pessoas com relacionamentos quebrados, rompidos. E ali em Filipos havia um relacionamento quebrado entre Evódia e Síntique. E Paulo menciona isso em Filipenses 4:2-3. Outro propósito desta carta de alertar a igreja em Filipos dos ensinos falsos e falsos profetas, que eles chamam de cães e falsa circuncisão. Filipenses 3:2-4. E dos inimigos da cruz de Cristo, que haviam muitos inimigos do evangelho ali na cidade de Filipos. Agora temos aqui as singularidades, ou seja, as coisas únicas que só eu e você vamos encontrar na carta aos Filipenses. A palavra alegria aparece em cada capítulo da epístola. Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4. Cada capítulo a palavra alegria aparece. Não tem um capítulo que a palavra alegria não se apresente. Não há citações, outra singularidade, outra coisa única que você não vai encontrar em nenhum outro livro, em uma outra epístola de Paulo. Não há citações do Velho Testamento na carta. Interessantíssimo. Romanos, Paulo faz mais de 60 menções do Antigo Testamento. 1ª e 2ª de Coríntios, em torno de 25. Mas Filipenses, não há nenhuma, 0 menções de qualquer texto do Antigo Testamento. Cristo é mencionado mais de 40 vezes.
todas as cartas, Paulo tem Cristo como centro, Cristo sendo mencionado, mas Paulo ganha, excede, ele coloca Cristo lá no topo. Mais de 40 vezes Cristo é mencionado em 4 capítulos desta epístola. A mais positiva e pessoal carta de Paulo a uma igreja. Pensa no homem positivo, apesar de toda a dificuldade, de toda a adversidade, de todas as situações contrárias que não davam praticamente esperanças, até mesmo que Paulo saísse vivo. Paulo deixou claro isso da sua positividade nesta carta. E não há passagens difíceis nesta carta. Anote, é a carta que menos elementos teológicos possui. Como é que é? É a carta que menos elementos teológicos possui. O que são elementos teológicos? São pontos que fazem o ensino bíblico um pouco mais complexos, né? Como, por exemplo, a salvação. A salvação é algo importante a ser estudado. Mas hoje em dia nós cansamos de ouvir aí nas redes sociais que salvo uma vez, salvo para sempre. Aí entram-se em debates teológicos que precisam ser esclarecidos à luz da teologia, né? Que é o estudo mais profundo das Sagradas Escrituras, coisa que não acontece na carta aos Filipenses, porque não há coisas difíceis, não há pontos teológicos difíceis para serem estudados. É uma carta muito prática. Chaves de Filipenses. Então, Filipenses tem algumas chaves, ou seja, são palavras, expressões, termos que valeria a pena memorizá-los, né, para que a gente pudesse trazer à memória quando fossem mencionados. Por exemplo, as palavras-chave: alegria, mente, Cristo, tudo. Essas palavras são mencionadas com muita frequência na carta aos Filipenses. O versículo-chave já acabamos de falar, né? Filipenses 1:21. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. O tom da carta: afirmador, positivo, carinhoso, encorajador. É uma carta única. Passando para a página seguinte, a 13, você vai ver um quadro, né? Que é a estrutura e o conteúdo. Dá até para você usar isso aqui se quiser para pregar. Tem os irmãos que gostam de pregar, dar estudo bíblico, está aqui, ó, perfeito, está montadinho o esboço. Né? Só chegar lá e deixar o Espírito Santo te usar. Alegria em viver quando não temos o que queremos, apesar das circunstâncias, mesmo com conflitos. Tem pessoas que só têm alegria, ó, quando o bolsinho está cheio, quando a mesa agora no Natal está farta. Eu já passei natais na Argentina e no interior do Uruguai com a mesa vazia na casa de irmãos, só com um pratinho de sopa. E a família de 15, 18 membros, mais de 10 filhos, mas com uma alegria. Eu e minha esposa, nessa época, estávamos recém-casados, não tínhamos o nosso filho, e a gente olhando aquele exemplo, olha só, estamos no meio do mato, numa família de 17 pessoas, uma casa grande, 13 filhos, noite de Natal, o que tinha em cima da mesa? Vários pratinhos cheios de sopa. Eu falei, e estavam todos alegres, pobres, mas estavam felizes, louvando e servindo a Deus na noite de Natal. Hoje em dia, aqui na América, eu falo isso com muito respeito e carinho a todos vocês. Nós somos milionários e não entendemos o nível de agradecimento. E tem pessoas que dizem, Natal fraco, olha a minha mesa fraca, tem pouca coisa, meu amigo. O Natal não é ter a abundância como gostamos de imaginar, porque parece que o mundo aí fora imprime essa ideia errônea de que temos que ter isso aqui para sermos felizes e alegres. Não. O mais importante nós já temos: Jesus. O nosso nome escrito no livro da vida. A alegria do Espírito Santo que vive dentro de nós. Se Ele quer nos dar ou não, isso é com Ele. Paulo mesmo disse, né? Aprendi a ter tudo e aprendi a não ter nada, porque tudo posso naquele que me fortalece. Paulo aprendeu a se contentar com o que ele tinha, né?
Algumas pessoas têm uma ideia hoje errada. Não, prosperidade, eu tenho que ter isso aqui. Errado. Prosperidade, anote aí, é ausência de necessidade. Prosperidade é ausência de necessidade. Prosperidade não é abundância, mas é ausência de necessidade. Há duas coisas parecidas. Em alguns casos, elas caminham lado a lado: provisão e abundância. Provisão e abundância. Tem pastores que ensinam: você, como crente, precisa ter a provisão e abundância. Eu não vejo isso na Bíblia, que precisamos ter constantemente a provisão e a abundância. Se Deus quer nos dar os dois, Ele vai nos dar. Mas o mais importante para Deus é a provisão, porque a provisão nos ensina a depender dele todos os dias, todos os dias, todos os dias, como o maná. Lembra-se do maná? Todos os dias o povo tinha a obrigação de tirar aquela porçãozinha. Mas aí tem uns vivos da vida, né? Uns vivaldinos, né? Uns espertos. Não, peraí. Todo dia eu lá catar maná. Não. Vou fazer o seguinte: eu vou trabalhar por 3 dias. Aí os caras espertos, né? Deus deu a ordem. Todo dia, vocês têm que tirar todo dia, todo dia, todo dia. Mas tem uns espertalhões aí que querem dar voltinha em Deus, né? Aí pensavam que iam dar volta em Deus. Não, vamos colher por 3 dias e aí ficamos de boa, sem queimar a cabeça, sem esquentar a cabeça. Tá todo mundo ali se matando, colhendo maná, e nós já temos aqui a reserva para 3 dias. Diz a Bíblia que aconteceu quando eles foram lá no dia depois para ver. Nós temos agora abundância, estava tudo podre, cheio de bicho. Olha que lição. Porque Deus queria ensinar ao povo a dependência, porque provisão está ligada com dependência. E muitos de nós não gostamos de depender de Deus. O homem, pelo fato do que o pecado deturpou, não aprende a ser dependente, e mais ainda de Deus. Deveria, mas não aprende. Tem uma dificuldade muito grande, tá? Mas o importante é que Deus nos ensine a provisão. Se ele quer mandar abundância, glória a Deus. Se ele quiser, por exemplo, dar para o irmão Wilson hoje, provisão e abundância, aí é com Deus. Mas se o irmão Wilson olha pela Bíblia, ele já tem a provisão, ele já tá de boa. Eu já estou de boa, irmãos. Que eu tenho a minha provisão. Chegou o meu pão hoje. Não vou esquentar a cabeça com o meu pão que vai chegar amanhã, ainda que eu tenha que fazer a minha parte, mas eu não vou me desesperar pelo dia de amanhã. Não tem como. Como chefe de família, claro, eu tenho que trabalhar com um certo nível de cálculos, calcular isso e aquilo, mas e se amanhã não chegar o que eu espero? Eu tenho que esperar dele, ó. A minha provisão vem de ti. Eu fiz um plano, eu fiz um cálculo, não funcionou para amanhã, então não vou me desesperar, porque tu me provês todos os dias, ou seja, Deus cuida de cada um de nós todos os dias. Quantos tem? Desculpa a pergunta. Quantos tem aqui experiência de provisão? Deus providenciando todos os dias para você. Isso, todos os dias. Até mesmo nos dias de inverno aí no norte, quando neva. Tem irmão que se desespera. Ei, papai do céu, está nevando. Agora foi tudo por, como diz o carioca e o mineiro, a vaca foi pro brejo, o bode também. E agora? Houve uma época em Boston, que eu morei em Boston, nevou como 8 dias sem parar. E aí os irmãos vão entrar em desespero. Meu Deus, acabou a comida. Não tem mais meu salário. E agora? Quem rapava a neve, claro, saiu ganhando, né? Porque rapava a neve naqueles anos, 10, 15 anos atrás, dava um bom dinheirinho. Inclusive, eu e minha esposa nos atrevemos, né? Nos fizemos uma coisa de doido que não podemos fazer isso hoje, não. Isso em 2004. Rapamos 2 dias seguidos de neve, né? Depois, haja costas, haja lombo, haja coluna cervical. Nós ficamos tortinhos, né? Levantamos um pequeno dinheirinho, mas aí Deus nos deu uma lição, né? Do maná no sentido invertido, né? Vocês não esperaram pela minha provisão, por isso agora vocês estão quebrados nas costas e ficamos bem mal. 2 dias. Nunca mais depois daquela experiência quisemos rapar neve, né? Mas é aquela coisa, quem é jovem, quem pode, glória a Deus, né? Não, pastor, não é questão de poder, necessidade, ok. Mas se eu não crer na provisão de Deus, misericórdia. Alguém está me entendendo, gente? Não estou querendo dizer que você vai ficar de pernas e mãos cruzados. Você tem que continuar trabalhando, se esforçando, fazendo a sua parte. Mas e se as coisas não funcionam como planejamos?
como acontece várias vezes, né? Pela questão do inverno, do tempo e tal. Então vamos crer na provisão, que Deus vai estar sempre cuidando de nós, né? E repito, prosperidade é ausência de necessidade. Se você não tem necessidade na sua casa, na sua vida, ó, levanta a mão para o céu e diz: eu sou próspero. Eu sou próspero. Eu sou próspero. Eu sou próspero, porque eu tenho o mais importante, Jesus, e tenho todas as minhas necessidades supridas dia após dia. Ih, pastor, isso é porque não é o senhor, não. Amanhã eu tenho que pagar o aluguel, véspera de Natal, tem que pagar o aluguel. Ah, pastor, tem que pagar a internet, tem que pagar celular, tem que pagar a luz. Pastor, tem mais de $2.000 para pagar. Psst. Basta cada dia o seu próprio mal. Então é só confiar, fazer a nossa parte. O que você e eu não podemos fazer, vamos deixar para ele fazer. Então, ó, a alegria em servir. Começamos com a atitude certa, mantendo-se na doutrina certa e encorajado por exemplos corretos. A alegria em compartilhar, um aviso, um testemunho, um alvo. A alegria em descansar, joelhos, mente e ação. Joelhos fala de oração. Mente fala de estarmos focados na Escritura Sagrada. E agir, trabalharmos por fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, né? Alguém certa feita escreveu: fé é um tiro no escuro. E é verdade. Dar um tiro já é difícil. No escuro, então, pior. Você já tentou dar um tiro no escuro? Já tentei 2 vezes. Não sei o que aconteceu. Só sei que foi embora a bala. Não sei para que lado, né? Um tiro, normalmente, você já tem o risco de errar o alvo. Quem dirá um tiro no escuro? Olha a maneira como aqui se divide dessa forma a carta aos Filipenses. O capítulo 1 fala o em viver, fala de Cristo, meu viver. Fala o Espírito, sua provisão. Reação positiva às dificuldades. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Irmãos, anote isso. Deus não sai perdendo em nenhuma situação. Pode estar o vento soprando a teu favor ou contra você, Deus está sendo glorificado. Pode você e eu estarmos ganhando ou perdendo, Deus está sendo glorificado. Muita gente mete na cabeça: não, Deus só vai ser glorificado quando eu for vitorioso. Errado. Deus é glorificado até mesmo nas nossas aparentes derrotas, porque as nossas derrotas são aparentes, porque na perspectiva de Deus, derrota não é derrota, é vitória. Tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Se você pensa que está no buraco, e pode até estar no buraco, mas saiba que para você chegar no buraco, foi uma permissão de Deus para que ele fosse o quê? Glorificado. Porque Deus é o único, irmãos, que do buraco levanta você para as nuvens, que das cinzas te levanta para a vida, que da morte levanta para a ressurreição, e assim por diante. Deus, ele muda tudo, tudo, tudo. Então nós usamos muito a nossa lógica humana, esquecemos-nos de que nas dificuldades Deus tira sempre vantagem. A alegria em servir, capítulo 2, meu exemplo, sua comunhão aos outros. Fazei tudo sem murmurações nem contendas. Sem contendas. Ih, irmão, que difícil isso aqui. Fazer as coisas sem murmurar. Ah, irmão Wilson. Um exemplo, isso aqui é só um exemplo. Irmão Wilson, muito chato. Fala demais. Cobra demais. É só um exemplo, gente. O Agremar, muito barulhento. Eita, é só eita glória para lá, eita glória para lá. Não, a Guimar, quando desce o poder de Deus, a Guimar só falta rodopiar 360 graus. Não, tem muita gente murmurando, irmãos. Murmuração bloqueia as bênçãos de Deus. Fazei tudo sem murmuração. Você não gostou da atitude do seu irmão? Boquinha calada, sem murmurar. Não vale a pena falar, não. Não vale a pena murmurar. Você não concorda com o seu irmão? É um direito que lhe cabe. Mas é uma obrigação guardar minha boca para fechá-la da murmuração, porque a murmuração bloqueia as bênçãos da parte de Deus. E nem contenda. Sabe aquela pessoa que gosta de contenda, de disputa, de polêmica? Ei, foge dessas pessoas. Foge, foge. Não, mas é um evangelista, é um obreiro renomado da minha igreja, pode ser até o Papa.
corre, foge. Não se lança a entrar em contenda, porque isso não agrada ao coração de Deus. Alegria em compartilhar, capítulo 3, meu alvo, seu louvor. Olha o que Paulo fala do passado. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo ter alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Tem gente que vive do passado. Há um ditado que diz: quem está muito agarrado com o passado é amante de museu. Eu sou amante de museu, gosto, mas no sentido literal. Mas tem gente que está agarrado emocionalmente ao passado. No passado eu era assim. No passado eu era assado. No passado era melhor. Peraí, calma, calma. A Bíblia mesmo nos orienta a termos cuidado de ficarmos focados demais com o passado. O que Paulo que nos ensina? O passado foi uma lição importante para mim, para você, sem dúvida nenhuma. Ó, mas Paulo diz, ó, prossigo para o quê? Para trás? Para os lados? Não, para o alvo, para a frente, não é? Para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E aí a alegria em descansar, que é o capítulo 4, meu contentamento, sua paz. E a paz de Cristo que excede a todo entendimento, guarde as vossas mentes e corações em Cristo Jesus. E aos fatores imutáveis, ó, digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Paulo viveu isso. Paulo teve demais. Paulo teve muito. E Paulo não teve nada. Mas o Espírito Santo ensinou a ele a viver contente em toda e qualquer situação. Que Deus nos ajude, irmãos, a vivermos também assim. É difícil para alguns? Muito. Por isso que alguns sofrem um pouquinho mais, porque se resistem a lições que Deus está querendo nos dar. E uma delas é aprendermos a dele e unicamente dele a dependermos. Estudos especiais em Filipenses. São sugestões, se você quer usar isso para fazer estudos bíblicos em separado. 4 atitudes mentais para manter sua alegria. Uma mente única, singular, singular única, fala do capítulo 1. Uma mente submissa, né, seja, rendida a Cristo, está o capítulo 2. Uma mente espiritual, quer aprender sobre a mente espiritual, capítulo 3. Uma mente segura, capítulo 4. E como é a busca do cristão na visão da carta aos Filipenses? Busque e encontre. Como é que é isso? Busque Cristo, sobretudo, a humildade de Cristo, o alvo divino revelado, todas as coisas que são puras, virtuosas, amáveis e de louvor. Quando você vai nessa busca, você vai encontrar o quê? Justiça em Cristo e o poder de sua ressurreição. A vontade de Deus no cristão, o prêmio da eterna salvação e a presença do Deus de paz. Uau! Que maravilhoso isso, tá? Vamos então agora a um resuminho gráfico da carta aos Filipenses. Deixa eu fazer uma pergunta. Alguma dúvida até aqui sobre esta maravilhosa carta? Irmãos, só estudamos nem 20% de uma carta que poderia ser usada para estudar um mês direto. Mas tive que fazer, claro, como tem que ser um estudo mais rápido pelo tempo de aula que temos, certo? Imagina estudar 13 cartas em menos de 2 meses. Tem que ser muito louco. Mas o nosso curso se propõe, no curso médio, ser o mais objetivo possível para ajudar a vocês terem uma visão, pelo menos panorâmica. Não digo básica, né? Porque isso fica lá para o curso básico, mas uma visão panorâmica. Alguns de vocês teriam alguma dúvida ou pergunta dentro da carta aos Filipenses? Senão a gente vai passar para um resuminho gráfico e depois para alguns exercícios. Vamos lá. Ficou alguma pergunta, alguma dúvida sobre o que nós estudamos até aqui sobre a carta aos Filipenses? Não? Ficou bem esclarecido? Maravilha? Isto. Na próxima aula a gente vai se dedicar a estudar
duas cartas, Colossenses e Filemon, né? São cartas pequenas, então vamos matar dois coelhos com uma paulada só. Colossenses e Filemon. Hoje nos dedicamos a Filipenses, embora também uma carta pequena, mas ela é muito recheada de alguns elementos. Já Colossenses, vocês vão observar que é uma carta bastante teológica, muito teológica. Aí a gente vai ter que trabalhar também com alguns elementos de ressalva, ou pelo menos trazendo os pontos mais importantes, e vamos acoplá-la com a carta Filemon, que é pequenita e tem muito a nos ensinar. Muito, muito, muito. Certo? Vamos então fazer um resuminho gráfico agora da carta aos Filipenses. Eu vou colocar aqui os slides. Vou ver aqui. Aqui está. Lembrando aos irmãos, se você, por alguma razão, não está encontrando lá no grupo, só me avise que eu reposto de novo. Mas você tem que ter esses slides salvos para lhe facilitar. Deixa eu ver aqui. Quantos estão enxergando os slides, por favor? Todos estão enxergando? Isso, maravilha, obrigado. Vamos lá então fazer um rápido resuminho da carta de Paulo aos Filipenses nesta visão. Como já aprendemos, esta carta é direcionada à igreja de Filipos. Minha pergunta agora, só para refrescar a memória aí de alguns de vocês. Filipos estava aonde? Na Grécia ou na Macedônia? Quem pode me responder abrindo o áudio? Filipos estava na Grécia ou na Macedônia? Nós já falamos. Vamos ver se alguém conseguiu memorizar. Macedônia, né? Macedônia, perfeito, evangelista Jonas. Muito obrigado. Na Macedônia, perfeito. Então, Filipos estava na Macedônia. Quem escreveu, nós sabemos que foi o apóstolo Paulo, seu principal autor, mas teve um coautor que foi Timóteo. O tema principal, a alegria do cristão em meio às adversidades. Lembre-se que a carta aos Filipenses é o 50º livro da Escritura Sagrada, o livro número 50. Aí tem mais 16 livros à frente, que culmina com o último livro das Escrituras, que é o livro do Apocalipse. O tema principal, a alegria do cristão em meio às adversidades. O propósito de Paulo ao escrever aos Filipenses. O objetivo que Paulo era incentivar a igreja a se alegrar. E ele mostra para eles que mesmo preso ele se alegrava e que devemos nos alegrar independente de qual seja as circunstâncias. A cidade de Filipo ou Filipos. Por muito tempo acreditou-se que a carta foi endereçada aos Efésios, contudo, segundo estudiosos, a epístola foi circular, ou seja, destinada a diversas igrejas. A epístola é uma aplicação universal para todos, para judeus, gentios, para marido e mulher, para pais, filhos, para servos e senhores. O resumo da epístola nós já falamos, né? A alegria apesar das adversidades, capítulos 1 e 2. Paulo exorta contra os falsos ensinos, Filipenses capítulo 3. E o capítulo 4, Paulo incentiva os cristãos a se regozijarem no Senhor. A ocasião histórica, qual foi a ocasião histórica? É provável que Paulo tenha escrito Filipenses em algum momento entre os anos 60 e 62. Outros dizem 57, 58, mas ficamos com essa data de 60 a 62 depois de Cristo, quando estava preso em Roma. A epístola está incluída no grupo de cartas da prisão. Quando Paulo fala lá em Filipenses 4,13, posso todas as coisas naquele que me fortalece, ele está se referindo a Jesus. O Senhor o fortalece em todas as circunstâncias. Na hora de passar necessidade, como na hora de ter fartura, na hora que ele estava bem alimentado e na hora que ele estava com fome. Paulo, então, com isto, instrui os cristãos a estarem contentes e alegres, independente das circunstâncias. Que lição linda nos traz a carta aos Filipenses. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece.
fortalece. Perfeito, meus irmãos, vamos então aos exercícios? Isto. Ih, pastor, agora chegou a pior parte. Não, agora é uma das melhores partes. Então, próxima aula nós vamos então partir para Colossenses. Carta aos Colossenses, a próxima aula vai ser o penúltimo dia de 2024. Papai do céu, penúltimo dia do ano de 2024. Vamos então estar estudando a carta aos Colossenses e a carta a Filemão. Vamos então lá para os nossos exercícios, lá no finalzinho, provão de Cartas Paulinas 2. Vamos do exercício 6 do questionário ao 10. Possível data e local da escrita da carta aos Gálatas. Alguém pode abrir o áudio e me dar uma curtinha resposta? Qual é a possível data e local da escrita da carta aos Gálatas? Entre 48 e 49 depois de Cristo. Isto, possivelmente ou aproximadamente entre os anos 48 e 49 depois de Cristo, né? Se você quer dar uma resposta mais ampla, você não é obrigado. Pode dar uma resposta curtinha, mas se quiser ampliar essa resposta justificando, né? Porque é um direito que cabe ao aluno e não tem nada errado, né? Se você for ampliar essa resposta, você vai ter a questão do Concílio de Jerusalém. O Concílio de Jerusalém aconteceu em 35 depois de Cristo. Então, esta é a teoria que mais sustenta, assim, foi depois do Concílio de Jerusalém. Também tem uma outra teoria, né, que é que poderia ter sido escrita ali no sul da Galácia, mais voltada para a cidade de Antioquia da Síria, né? Então você pode usar aí duas respostas, uma bem curtinha, como já foi falada, ou mais ampla, mostrando fatos históricos. Vamos ao número 7. Fale resumidamente sobre o conteúdo da segunda sessão da carta aos Gálatas. Aí você pode resumir em até 3 pontos. Ficaria mais prático. Então, alguém pode dar uma definição bem mais ampla, mas pode resumir em 3 pontinhos. Vamos lá, se alguém conseguiu. Agora eu preferiria que não fosse o irmão Wilson. Eu sei que o irmão Wilson está com hoje um facão queimando, cortando com força. Não, ele tá com o facão, você não tá vendo. Ele tá ali, ó. O bracinho dele tá embaixo da mesa, mas a mesa dele ali, olha lá. Olha lá, tá cortando com força. O facão dele tá cortando. Mas vamos ver se você poderia me dar, então, de maneira resumida, em 3 pontos. Se você pesquisou. Se você não pesquisou, aí. Como dizia meu falecido pai, desse mato não sai cachorro nem gato. Uma delas Fale, pode William. ser justificação pela fé? Tá quase. É o caminho, mas não é exatamente por aí, mas tá quase. É por aí, William. É por aí, mas não é exatamente. Alguém se arrisca? A menos que nenhum dos irmãos ou tenha lido a apostila ou tenha lido a carta aos Gálatas. Porque para responder essa pergunta, você tem que ler o conteúdo da apostila ou, ao mesmo tempo, o conteúdo da carta aos Gálatas. Se você não lê nenhum nem outro, aí dá BO. Aí complica. Alguém? Não temos corajosos aqui, meu Deus, tá difícil, hein? Papai do céu. Como é que vai ser essa prova, então, de Cartas Paulinas 2? Vai ser meio complicadinha. Vocês estão no médio em teologia. Alô, o básico foi para trás. O que era básico, o que era café com leite, agora é um feijãozinho mais carregado, com tropeiro e pimenta. Então, Eita! esse é o médio. Esse é o médio, irmãos. Não se assuste, não. A comida muda, ela fica mais consistente. Ninguém está conseguindo? Eu vou resumir os pontos, bem básicos.
a luta entre a carne e o espírito. Estão se lembrando disso ou não? Quando você lê a carta aos Gálatas, o que fica a flor da pele? A batalha entre a carne e o espírito, a carne e o espírito, a carne e o espírito. Esse seria o primeiro ponto. Desse mesmo ponto, nós vamos encontrar a grande guerra entre os desejos da carne e o fruto do espírito. Percebe? Desse primeiro ponto você tira o segundo. Primeiro ponto, a luta entre a carne e o espírito. Segundo ponto, a grande batalha entre os desejos da carne e o fruto do espírito. Tanto que Paulo faz isso bem claro lá em Gálatas 5:22. Ainda não estudamos a carta aos Gálatas, mas a gente está se adiantando um pouco. Essa é a razão dos exercícios, para levar você a entrar um pouquinho também dentro da apostila e não ficar somente com a ministração da aula online, quando ela acontece, mas para que você possa lançar mão. Sim, irmão Wilson, diga. Eu coloquei que os desejos da carne se opõem aos do espírito. É a guerra constante. Então, o primeiro ponto, excelente, irmão Wilson. O primeiro ponto, a luta entre a carne e o sangue. Segundo ponto, a oposição constante entre os desejos da carne e o fruto do espírito. Paulo fala lá, né? Gálatas 5:19, 18, 19, sobre as obras da carne, as 17 obras da carne, né? E 25, 22, 23 fala do fruto do espírito. Esse é o segundo ponto. E temos um terceiro ponto. O terceiro ponto é rendermos-nos, entregarmos-nos à vontade de Deus e não estar sujeitos, né, à orientação da nossa própria vontade ou da concupiscência da carne. Estão percebendo? De um ponto se desdobram os outros dois. Por isso que são três. 1, 2, 3. Primeiro ponto, vou repetir. A luta entre a carne e o espírito. Segundo, o conflito entre os desejos da carne e o fruto do espírito. Terceiro ponto, entregarmos-nos à vontade do espírito em detrimento da concupiscência da carne. Ou seja, ou a gente se entrega à vontade do espírito, ou a gente vai cumprir os desejos da nossa carne, que é chamado de concupiscência da carne. Essa seria a resposta número 7. Número 8. Sobre qual ponto Paulo enfatiza a relação de Cristo com o crente? Essa aqui é fácil. Você pode responder isso num só versículo. Se você me dá o versículo, já dá a resposta. E não seja o irmão Wilson. Vamos lá. O aluno que me dê essa resposta, 75 agora. Não acredito. Eita. Nem com 75 você se anima a me dar esse versículo? Não acredito. Gente, vocês não estão lendo a apostila. É a conclusão que eu estou chegando. Vocês não estão lendo a apostila. Vocês não estão lendo os textos. Isso me preocupa um pouquinho. Então, eu motivo vocês a lerem com mais atenção. Sobre qual ponto Paulo enfatiza a relação de Cristo com o crente nesta carta aos Gálatas? Se você me der capítulo e versículo, te dou 75 agora. Vai para casa, é o teu presente de Natal. Pronto. Não acredito. Eu sei que o irmão Nilson tem, não é? Só o irmão Nilson está fora dessa jogada. Não é que eu não queira dar esses pontinhos para ele. Eu vou dar de outra forma, gente. Eu trabalho com estratégia. Irmãos me conhecem há um tempo. Eu trabalho com estratégia. É com estratégia, né? Eu vou dar para ele de uma maneira que eu sei que ele vai abraçar. Hoje ele abraçaria aqui fácil, mas eu quero dar oportunidade aos demais. Na próxima aula ele fica aberto para todos. 21h56. Você está ligado com a aula de Cartas Paulinas 2. Está esquentando a cabeça do povo que está aqui hoje, porque não estão conseguindo responder essa pergunta 8, que está valendo agora 75 pontinhos. Meu Deus, gente, comecem a ler mais a apostila. Por favor, gastem 30 minutinhos por semana. Aí vocês vão ter a resposta na ponta do dedo. Não na língua, não, do dedo. Eu não sei se é essa aqui, mas vou ver. Ele destaca que a salvação vem apenas por meio da fé.
em Cristo. Gálatas 2:16. Ih, bateu na trave, irmão Robson. Bateu na trave. Oh, faltou pouco, faltou pouquíssimo. Oh, que pena. Faltou, desviou um pouquinho a bola, mas faltou, olha, quem chegou mais próximo aqui por enquanto foi o irmão Robson. Meu Deus, parabéns, irmão Robson. Não vou lhe dar 75, mas vou lhe dar 35. Oh, glória. Pronto, vou lhe dar metade. Foi o que mais perto chegou até agora. Ai, papai, queria dar os 75, mas vou dar 35. O texto é Gálatas 2:20. Vamos ler esse texto, você nunca É o vai primeiro. esquecer. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Você nunca vai se esquecer disso. Ah, pastor, perdi 75. Não, irmão Robson que perdeu, ela bateu na trave, ó. Deixou lá a trave chorando. Já estou crucificado com Cristo e vivo. Se é o Renato aqui, ele responde. Posso estar errado. Posso estar errado, mas o irmão, até irmãozando que eu esperava também que soltasse o tiro, não respondeu, então vamos lá. Todos aqui poderiam responder, sem dúvida, não estou discriminando nenhum dos irmãos. Mas vamos lá, Gálatas 2:20. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo que vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Que pena, que pena. Vamos então, mais duas, já são 9h58, mais duas. Então, sobre qual ponto Paulo enfatiza a relação de Cristo com o crente? Gálatas 2:20. Você pode ampliar essa pergunta, né? Mas ficamos da maneira mais curtinha e objetiva. Número 2. Existem dois verbos usados por Paulo na carta aos Gálatas que falam com muita propriedade e ação do Espírito Santo. Quais são estes verbos? Ou palavras. Podem ser verbos ou palavras. Dando uma breve explicação para cada um deles. Pode ser verbo ou palavra. Mantenho também os 75 pontos. Só o irmão Wilson não entra hoje. Só? Eita! Não, ele não está entendendo o que vai acontecer na próxima segunda. Vai ser um presentão de ano novo que ele vai abraçar assim, ó, e vai até talvez ficar isento da matéria de cartas paulinas. Quais seriam essas duas palavras ou verbos que Paulo usa na carta aos Gálatas que falam com muita propriedade sobre a ação do Espírito Santo? Eu vou esperar 1 minuto. Fale, William. Uma delas poderia ser justificar. Não. William está agarradinho com justificação. Eu tô te entendendo, William. Tu tá no pensamento arminiano. Parabéns. Tu tá com uma visão teológica muito boa. Mas a justificação seria o resultado, seria o produto de algo muito maior. O pacote é essa palavra e a justificação é um adereço, é uma consequência. São duas palavrinhas que você encontra em toda a carta aos Gálatas. E elas são muito frequentes e repetidas. Unido com Cristo? Está em Cristo? Não. Isso o irmão vai encontrar em 1 ou 2 versículos. Mas lembre-se que a carta aos Gálatas tem 6 capítulos. Mais de 110 versículos. Se o irmão não leu os 6 capítulos da carta aos Gálatas, dificilmente vai detectar quais são essas duas palavras. Então eu recomendo os irmãos lerem. Precisam ler, irmãos. Cada pergunta tem que ser lida com atenção e, havendo necessidade, você tem que ler os textos ou as partes dos livros que implicam a pergunta. Que pena. Salvação e graça. Salvar aparece muito na carta aos Gálatas, ou salvação, e a palavra graça. E aí você pode dar uma explicação rápida, breve. Salvação seria o ato divino de libertar, de liberar, não é, o ser humano do pecado e das suas consequências, que são não apenas
físicas, emocionais, mas também são espirituais e, em alguns casos, eterna. Já graça é dom, favor, presente, imerecido. Deus dá algo para nós, independente de que mereçamos ou não. Então, não podemos nos esquecer disso, tá? Os dois verbos ou palavras que Paulo emprega na carta aos Gálatas e com muita propriedade falando da ação do Espírito Santo. Vamos fechar 10? E aí nós vamos ter que continuar, que agora estou um pouquinho preocupado. 10. Explique em poucas palavras o significado da palavra maravilhas e a frase promessa do Espírito dentro do contexto da carta aos Gálatas. Vamos terminar? Mantém 75 ainda. Só o irmão Wilson que não entra hoje. Só ele. Mas na próxima ele está liberado. É a conclusão que eu estou chegando, que os irmãos não estão lendo. Uma pena. Isso me preocupa um pouco. Então, minha sugestão, leiam a apostila, prestem muita atenção nas perguntas que a apostila está pedindo, leiam os textos bíblicos associados, leiam. Se vocês não lerem, vai ser um pouquinho complicado. E me preocupa. Tanto que na prova, então, diante do que eu estou percebendo aqui, eu não vou poder usar muitas perguntas. Vou ter que usar, no máximo, 2. E vão ter que trabalhar bastante com múltipla escolha. Porque o objetivo do curso médio é levantar um pouquinho o nível. Mas se vocês não estão me ajudando em ler para fazermos bem os exercícios, então eu vou ter que manter o nível um pouquinho mais baixo, para não prejudicar os irmãos, né? A menos que os irmãos queiram nos ajudar a mim e a vocês mesmos fazendo uma melhor leitura do texto. Quantos de vocês podem me ajudar nesse aspecto? Em ler um pouquinho mais. Isso, só um pouquinho mais. Isso. O interesse é meu, claro. Quero que vocês tenham um melhor nível de conhecimento, mas não depende só de mim. Depende também de vocês. Mas se vocês se empenharem a ler um pouquinho, não estou pedindo que leiam exageradamente. Leiam um pouquinho, façam as anotações, pesquisem com mais atenção. Se vocês fizerem isso, já vai melhorar muita coisa. Agora, se vocês não fizerem, eu vou, infelizmente, ter que baixar o nível para não haver prejuízos aos queridos irmãos. Então, eu não vou falar que a resposta dá 10, vou deixar vocês trabalharem com a 10, com a 11, 12, 13, 14 e 15. Papai do céu, 6 perguntas para a próxima aula. Irmão, se você ler com atenção, pesquisar com atenção e conferir os textos bíblicos, você vai responder fácil. Dê respostas curtas, objetivas. Tem alunos que quererão dar uma resposta mais longa, que não é errado. Mas para facilitar a memorização, trabalhe com respostas curtas, curtíssimas, tá? E bem objetivas, tá bom? Então, para a próxima aula, vamos então corrigir a 10, a 11, a 12, a 13, a 14 e a 15. Vão ser 6 questões. Se eu perceber que, infelizmente, na próxima aula ainda vocês insistirem em não estar lendo como eu gostaria que lesse, então eu vou ser obrigado a reduzir um pouco o nível. Não queria isso. Eu queria dar um nível um pouquinho mais elevado para vocês terem um pouco mais de profundidade nas epístolas paulinas, as cartas paulinas. Mas, repito, eu não posso fazer isso sozinho se eu não tiver a cooperação de vocês em fazerem a parte de vocês em leitura. Amém? E aí nós também corrigiríamos os de múltipla escolha, que esses, claro, são bem mais fáceis, né? É só você unidunite, salameningue, papapum. Aí é curso básico. Né? Mas vamos trabalhar com a mentalidade de curso médio, porque do contrário, para chegar ao bacharel, então, vai ser um pouquinho complicado. Muita gente pensa, não, bacharel em teologia, é assim, mas se você fizer assim, se você fizer assim, você chega lá, no bacharel. Se você não chegar lá, tivemos agora uma formatura no bacharel, que era suposto termos 20 alunos, só para o bacharel, mas não passaram 20 alunos, né? Passaram 6. 6. Isso eu já sabia. Né? Com o transcurso do tempo, a gente sabe quem
Não é que a gente goste de falar isso, a gente não deve, não pode, por uma questão de respeito e de ética, mas no meio do caminho a gente já sabe quem vai chegar no final. É fácil, porque já são anos, né, que a gente está lidando. São 51 anos, pela misericórdia de Deus, que estamos lidando com escola teológica, então o curso bacharel realmente é o mais difícil. E na metade do curso, nós são 17 matérias, na faixa de 7, 8, 9 matérias, eu já sei exatamente quem vai chegar no final e quem vai parar no caminho. É totalmente compreensível, né? Porque vai se exigir um pouquinho mais. Não estou assustando ninguém, não, por favor. Não estou assustando ninguém. Eu estou sendo realista, entendeu? É, a palavra de Deus diz lá em Atos 14, 26, se não me entrar a memória, né? Que o reino de Deus é ganho por... Como é que é? O reino de Deus é ganho como? Força. Como é que é? Esqueci o versículo. O reino de Deus é ganho chupando cana? É assim? Força. Com força ou com muito esforço. Então vamos viver isso à luz da Bíblia, né? O reino de Deus é ganho, ó, com muita força, com muito esforço, com muito suor. O suor que você derrama no seu trabalho, vamos derramar também juntos, com a Amém. questão da palavra de Deus, né? E vale a pena. No final das contas, você vai chegar a dizer, ó, pastor Prestes me apertou igual parafuso, mas valeu a pena. Me apertou Semana que igual, vem, igual aquelas... semana que apertou vem eu vou aquela... acertar todas. Se Deus Deus quiser, irmão Rob, gostei da fé desse homem, né? Semana que vem vou acertar tudo. Em nome O de último Jesus. aluno que me disse isso, ele acertou tudo e mais um pouco. Sério, acertou tudo e mais um pouco. Deixou todo mundo assim, não deixou nada para mim, não, ó. Ele prometeu que ia acertar tudo, mas ele acertou tudo e ainda fez mais um pouco. E não deixou, não sobrou nada para ninguém. Então vamos ver quem sabe vai ser irmão Robson. Vai fazer de tal maneira que não vai deixar para ninguém, nem para o irmão Wilson. Amém. Meus irmãos, nosso muito obrigado. Deus muito vos abençoe. Já passamos um pouquinho do horário. Obrigado, evangelista Jonas, pelo esforço de estar aqui, irmão Wilson, irmão Robson, William, irmão Agrimar, pastora Darlete, irmão Zandro. Obrigado pelo esforço que vocês fizeram na antevéspera de Natal. Obrigado pelas orações, né, que vocês têm feito uns pelos outros. Vamos continuar, né, orando uns pelos outros. Vou pedir que o nosso irmão Agrimar esteja orando na finalização. Vamos continuar incluindo o nosso irmão Renato Inácio. Peço orações por minha saúde, né? Nada sério, mas eu já estou há 2 semanas sofrendo de uma fortíssima crise de labirintite. Estou com uma infecção no meu ouvido direito, né? Embora eu estou aqui com fone, né? Mas eu não estou ouvindo, eu estou surdo deste ouvido, né? Por causa desta infecção, e antes de começar a aula eu caí aqui dentro do meu escritório, porque eu estou sem o meu equilíbrio. Perdi 50% do meu equilíbrio. Mas Deus é bom, estou em tratamento, estou tomando alguns medicamentos, não estão funcionando muito bem, mas estão me deixando ainda um pouquinho desequilibrado. Estou literalmente desequilibrado. Ando com bengala para onde quer que eu me mova. Está um pouquinho difícil, mas faz parte do processo, a gente está cuidando, mas o Senhor vai nos restaurar completamente, tá? Então, lembre-se de mim nas vossas orações, né? Por isso que eu não consegui entrar na aula, porque eu caí aqui dentro do escritório. Machuquei um pouquinho, né, os braços, aí consegui me levantar, falei, mãe, graças a Deus. Como diz meu filho, coisa de velho. Não, não é coisa de velho, não. Isso dá até em jovem, né? Mas é uma infecção muito forte que eu peguei no meu ouvido. Mas amém. Deus vai dar vitória, a gente vai passar esse momento, né? Um momento chatinho, mas a gente vai vencer no poderoso nome de Jesus, né? Diz a minha médica que posso ficar ainda com 2 meses desse jeito. Eu falei, 2 meses? Não, doutora, eu não posso ficar assim, não. Não. 2 meses, não, tá. Eu falei para ela em inglês, I rebuke in the name of Jesus. Eu repreendo em nome de Jesus, não aceito. 2 meses assim, como é que eu... Sem gravidade, sem equilíbrio, dependendo de bengala, não é legal. Eu vejo tudo rodando. Eu não posso levantar a cabeça, olhar para cima, e não posso olhar para baixo. Eu levanto a cabeça para cima, para o teto, né? Se eu olho agora para o teto, eu caio para trás. Se eu olho para baixo, eu também caio para frente. Mas também, a gente vai vencer, né? Isso faz parte, Deus vai dar vitória. Nosso irmão Agrimar, então, estará agradecendo a Deus, fechando essa aula com oração. Muito obrigado. Feliz Natal, gente. Comam com moderação, não exagere, vamos devagar. Eu sei que vocês são jovens, então aí pode comer à vontade até explodir, mas vamos devagar.
Vão devagar, que Deus possa dar um Natal abençoado com as vossas famílias, né, com as nossas igrejas, que a presença maravilhosa de Jesus pelo seu Espírito encha a cada um de vocês. E meu muito obrigado, você que está nos acompanhando esse ano de 2024, onde vocês entraram há algumas semanas, tem nos abençoado muito. Obrigado de coração, obrigado a todos, todos. E vamos esperar um ano de muitas vitórias, com lutas e problemas, sim, mas com muitas vitórias, como também temos tido no ano de 2024. Irmãos Andro, Deus abençoe o irmão, sua família e a todos em nome de Jesus. Nosso irmão Agrimar, diácono Agrimar, nos orando a Deus, apresentando ali o irmão Renato Inácio, agradecendo por essa aula, e também você nos coloque nas suas orações. Amém. Agrimar. Soberano Deus e eterno Pai, quero te agradecer nessa noite, ao Senhor eterno de Israel, por todo o teu cuidado, ó Pai, para com as nossas vidas, Senhor. Graças te damos, Pai. Entrego a vida, ó Pai, do pastor Prestes, ó Pai, em tuas mãos, a saúde dele, Pai. Visita ele neste momento, ó Espírito Santo de Deus. Toca, ó Pai, da ponta da cabeça aos pés, meu Deus. E repreende, ó Deus, toda enfermidade, Senhor. Que o teu servo seja curado, ó Deus, pelo Em poder. nome de Jesus. Visita também, ó Deus, o Renato, ó Senhor, naquele hospital, meu Deus. Eu não sei o que se passa com ele, ó Jesus Cristo, mas que as tuas mãos estejam estendidas, Senhor, sobre a vida dele, Pai. Dá cura ao Sim, teu meu Deus. servo, ó Pai. Ó, visitar aquele ambiente, ó Pai. Visita também aqueles enfermos que estão naquele hospital, Senhor. Porque onde o Senhor está, o Senhor traz cura, Pai, traz libertação. Glória a Deus. Oh, Deus, visita aquelas pessoas, ó Espírito Santo de Deus. Eu agradeço a Ti, Senhor, pela vida de cada um dos meus irmãos, ó Deus. Abençoa cada aluno, ó Pai, desse estudo médio, ó Pai. Que nós vamos ter cada dia mais sede de aprender de Ti, meu Pai. Dá-nos sede, ó Pai, que a Tua palavra venha nascer e dar fruto em nosso coração. É isso que eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nosso lema para terminarmos: seriedade, Seriedade, compromisso, compromisso, disciplina, disciplina, seriedade, seriedade, compromisso, disciplina, seriedade, seriedade, compromisso, disciplina. É necessário que ele cresça. É necessário, É necessário que ele cresça e eu diminua. É necessário que ele cresça. É necessário que ele cresça diminua. e que eu diminua. É necessário que ele cresça. É necessário que ele cresça e que eu diminua. E a Deus damos o quê? A honra, A glória e o louvor. Beijo no coração de vocês, um abençoado Natal no poderoso nome de Jesus. Amém. Saúde, paz, prosperidade, alegria da presença de Deus. Próxima segunda, dia 30, estamos aqui agarradinhos, penúltimo dia de 2024, nossa próxima aula de Cartas Paulinas 2. Muito obrigado, a paz do Senhor a todos. Bom Um abraço a descanso, uma todos, a semana paz do Senhor vitoriosa. para todos. Amém. Um Feliz abraço Natal para todos. Feliz Natal a Feliz Natal todos, no para poderoso todos. nome de Jesus. Deus abençoe.